Olá, tudo bem? Eu sou Maria do Carmo, sou psicóloga e neuropsicóloga. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre a doença de Alzheimer. Bom, então a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e que afeta principalmente as funções da memória. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55 milhões de pessoas no mundo têm demência. E entre essas demências, 60 a 70% da população tem como causas a doença de Alzheimer. Então, quando a gente fala de demência, a gente tem várias causas, várias outras doenças que também causam demência, não é só Alzheimer. Porém, a maioria dos casos demenciais é causado pelo Alzheimer. E no Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas no Brasil têm demência. E esse quadro não é muito preciso, principalmente porque a maioria das pessoas às vezes não chega a ter um diagnóstico precoce. E entre os sintomas principais, os sintomas iniciais, eu vou estar aqui abordando alguns que servem como norte, servem para as pessoas, tanto família como amigos, observarem se tem ali próximo a vocês algumas pessoas com esses sintomas, já serve de um alerta. E não quer dizer que vocês vão dar um diagnóstico, mas se vocês observam que tem entre esses sintomas, que vocês podem já procurar o atendimento especializado para verificar se seria ou não ali um quadro de Alzheimer. Então, entre os sintomas, o principal, né, é memória. Então, a pessoa ela já pode estar começando ali a apresentar algum comprometimento de memória. Então, por exemplo, às vezes a pessoa esquece que conversou com alguém, que teve algum fato ali, que participou de algum evento, e aí quando alguém fala ou comenta sobre aquelas questões, a pessoa não lembra. Então a pessoa ela começa a perder a memória recente, fatos recentes. E aí quando a gente conversa às vezes com alguma pessoa que tem ali um familiar que tem demência, às vezes eles falam, ah não, mas ele conta fatos do dia a dia dele passado, coisas que ele vivenciou no passado, ele sempre relata, ele não esquece fatos que ele viveu na adolescência, o fato que ele viveu com alguém da família, com os pais, enfim. Então isso não é sintoma inicial. Quando a pessoa chega a perder esses fatos, essas memórias, é porque já há uma progressão maior da doença. Então, o principal início da doença é perder ali a memória recente, fatos recentes. É, Outro sintoma, a dificuldade para encontrar palavras durante um discurso. Então, a pessoa, às vezes, ela está ali contando um caso, está falando alguma coisa, ela pode ficar ali pensando, né, e buscando a palavra e não encontrar uma palavra correta, ou às vezes trocar por uma outra palavra com sinônimos diferentes, ou às vezes ter um diálogo muito desconexo, começa a falar uma coisa, não finaliza, ali já surge outras ideias e ali quem está do lado não compreende o que realmente essa pessoa está tentando dizer, ou às vezes falar de forma aleatória, não está ali falando, né, coisas que o outro ele consiga entender realmente o que essa pessoa está tentando dizer. Outro sintoma ainda, desorientação, tanto no tempo como no espaço. Às vezes a pessoa ela começa a esquecer o dia da semana, o dia do mês, começa a se perder em ambientes que para ela é ambiente familiar. Às vezes passa por uma rua, não lembra, ou algum local que ela frequentou, quando você comenta, ela não lembra que já esteve naquele ambiente. E quando já há uma progressão maior, ela começa a se perder até dentro mesmo da própria casa, casa de família, ela começa a se perder. Outra questão que também vem muito no início é a alteração de humor e de comportamento. Então, às vezes a pessoa é muito tranquila, muito calma, e ali ela já começa a ficar mais irritada, mais intolerante. Às vezes qualquer coisinha que acontece, ela tá ali ficando com uma mudança de humor, né? Tá ficando mais briguenta.
Outra questão, às vezes passa muito a ter apatia, muito desânimo para fazer coisas que antes gostava e alguns sintomas também depressivos. Outras questões ainda, o comprometimento de realizar atividades diárias, atividades do dia a dia. Então, às vezes passa a esquecer o dia de algum compromisso, horário de consulta, datas que eram importantes, compromissos que eram importantes. Às vezes esquece de pagar uma conta, ou às vezes até paga mais que uma vez nessa mesma conta, ou passa a gastar mais, tá? Perde ali o controle financeiro quando a família vai ver. Criou-se ali dívidas, comprometimento financeiro, porque a pessoa perde um pouco esse controle. Então, a doença de Alzheimer é uma doença complexa, neurodegenerativa, progressiva, ela avança com o passar do tempo. Esse avanço depende muito de vários fatores, de pessoas para pessoas, enfim. E o que vai fazer a diferença é um diagnóstico precoce para que haja ali um tratamento adequado, de forma a atender a necessidade desse paciente. E se você ficou em dúvida ou gostaria de saber mais sobre o assunto, nós temos na clínica profissionais capacitados, habilitados, para te acolher, para te dar informação, para fazer um diagnóstico e indicar o tratamento correto para as demandas que forem necessárias. Então, o início é que vai fazer toda a diferença e cada tratamento, cada indicação vai depender de como que está esse paciente no momento de um diagnóstico. Então, pode haver necessidade de uma equipe multidisciplinar que pode envolver fonoaudiólogos, terapia ocupacional, às vezes o fisioterapeuta, o psicólogo para fazer ali um treino cognitivo, entre outros. Mas para isso tem que haver ali o diagnóstico e ver qual que é a realidade desse paciente. E resumindo, o diagnóstico preciso, precoce, é que vai ajudar e fazer toda a diferença.